Chegando na sequência, mais uma mensagem de ensinamento bíblico da graça de Jesus. Mas você pode desde já se inscrever no nosso canal, ativar aquele sininho para receber a notificação de todas as nossas novas mensagens. Pode deixar um like no final e compartilhar os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Dessa forma, você estará sendo um participante ativo da obra de Deus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que ergue mãos limpas para o céu. E a palavra de Deus diz assim, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga transformação de vida, no nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, meus amados irmãos na fé, santos com letra minúscula, mas santos e irrepreensíveis. Vamos iniciar a nossa ministração de hoje pelo versículo de número 8 do trecho que acabamos de ler, da carta de Tiago, capítulo 4. E vamos começar no meio do versículo, onde encontramos a orientação de Deus, passada através do discípulo, para limparmos as nossas mãos. É certo que isso significa asseio. Então, é de se esperar que andemos todos com as mãos limpas, com todo o nosso corpo limpo, assim como a alma e o espírito também, além de vestes limpas. Nós iremos considerar todo o trecho inicial que apresentamos como base para essa meditação, mas o nosso foco estará no versículo 8. Estamos vivendo, irmãos, um momento inusitado, uma guerra sem precedentes contra um inimigo invisível e altamente agressivo. E as pessoas não sabem o que fazer e precisam de orientação sobre a forma como proceder. Estamos efetivamente, meus irmãos, em um cenário de guerra, um quadro desolador, com milhares de pessoas morrendo todos os dias
em várias partes do mundo e todos estão tomados pelo medo. É a ocasião propícia para se falar do amor de Deus, da palavra de Deus, porque o mundo está mais sensível. As pessoas estão mais dispostas a ouvir. Até mesmo porque, quando não se sabe para onde ir, qualquer caminho é válido. Aproveitemos a oportunidade para apresentar ao mundo o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, para aqueles que se encontram perdidos no descaminho, mentira e morte. Livro de João, capítulo 14, versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois, no Salmo 119, 28. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Meus irmãos, a palavra de Deus, como vimos no trecho que apresentamos ao início, nos instrui a limpar as mãos. As autoridades sanitárias também nos orientam nesse momento, dizendo: lavai bem as mãos para evitar contaminação pelo vírus ou por qualquer outro tipo de bactéria. Então não pode haver dúvidas de que temos que manter limpas as nossas mãos. O mundo aprendeu como lavar as mãos da forma adequada e agora temos mãos limpas e asseadas como nunca antes tivemos. Jamais se nos apresentou uma condição tão propícia para apertar as mãos das pessoas, para dar as mãos, para beijar as mãos. E isso ocorre justamente quando estamos privados de proximidade e relacionamento interpessoal físico e não podemos nos dedicar a esses atos de demonstração de afeto, amizade e irmandade. E parece que o desejo de tocar nas pessoas está potencializado como nunca. No entanto, ele está sendo contido pelas determinações de segurança nesse momento tão delicado em que vivemos. Esse mal que está no mundo, meus irmãos, não é para nós, o povo de Deus, que não pertencemos e nem amamos a esse mundo. Mas, de todas as formas, temos que adotar todas as medidas de prevenção recomendadas. Mas será, meus irmãos, que Deus e as autoridades estão falando da mesma coisa quando mandam lavarmos as nossas mãos? Observe bem, meu irmão. Jesus, falando à multidão, ensinou que o que contamina o homem é o que sai dele e não o que entra nele. E a Bíblia não contém contradições. Então, fica claro que estamos tratando de coisas distintas. Que a ordem de Jesus tem um sentido espiritual. E ele ainda esclarece quais são os pensamentos e sentimentos que saem do coração para contaminar as pessoas. Por outro lado, as autoridades sanitárias estão tratando do aspecto clínico, da adoção de medidas de prevenção contra a contaminação física da população. Marcos 7, 14.
E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Meus amados, voltamos então ao nosso versículo 8, do trecho que apresentamos ao início, para compreendermos o complemento da instrução de Deus passada através do discípulo. Tiago diz assim: alimpai as mãos, pecadores. Bem, vemos então que essa não é uma mensagem genérica para todas as pessoas, mas para uma população bem específica, para os pecadores, os que vivem no pecado. Vamos entender nesse momento que existem as pessoas que pecam e as que vivem no pecado. Todos erramos, porque somos humanos, e vamos errar enquanto ainda estivermos revestidos de carne. Mas nós, que vivemos pela graça de Jesus e que confiamos na palavra de Deus, sabemos que Jesus já levou na cruz todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. E dessa forma, quando escorregamos, nos levantamos com arrependimento e somos alcançados pelas misericórdias e o perdão do Senhor. Mas aqueles que vivem no pecado, que amam o pecado e não querem ou não conseguem se desvencilhar dele, esses sim são os pecadores a quem Tiago se refere. Sendo assim, meus irmãos, concluímos também desse mesmo trecho bíblico que o pecado suja as nossas mãos. Mas ele suja também as nossas vestes, suja as nossas almas e nos descompatibiliza do relacionamento com Deus, nos afasta de Deus. Existem muitos irmãos que oram de mãos postas, outros elevam as mãos para o céu, mas são mãos sujas, mãos repletas de pecado. E será que Deus recebe essas orações? Orações de mãos sujas? Não, meus irmãos. Deus é puro e santo e não recebe essas orações. Aí as pessoas reclamam que oram e oram e oram e Deus não lhes atende e nem lhes responde. E não vai responder mesmo, enquanto você não limpar as tuas mãos. O simples fato de elevar mãos pecadoras aos céus já representa uma afronta, porque significa profanar
a santidade do nosso Senhor Jesus, que não aceita o pecado. Existem pessoas que oferecem àquele que é santo mãos imundas e ainda querem que ele ouça as suas orações e responda positivamente. Jesus não é qualquer pessoa, meus irmãos. Ele é Deus, ele é único, santo, forte, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, de todo louvor. O nome que está sobre todo nome, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Criador, o Redentor. E ainda passaríamos aí uma noite inteira apresentando todas as qualificações do Senhor. Temos que temer e tremer diante dele. Não podemos oferecer qualquer coisa àquele a quem recebemos mandamento de amar acima de tudo. Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Depois, 1 de Pedro 2, 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Jesus não levou apenas os pecados, meus amados, levou também as doenças, as enfermidades. Depois, Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Meus irmãos, isso nos leva a refletir, meus amados irmãos, o que é que as nossas mãos têm feito? Por onde elas têm andado? O que é que nós temos construído com as nossas mãos? Qual é a obra que estamos realizando? O que pode haver de errado com as nossas atitudes e comportamentos que não está de acordo com as leis e princípios de Deus? Eu tenho visto pela mídia, neste momento de angústia, por causa da ameaça do coronavírus, vídeos de pessoas de joelhos, orando pelas ruas, nas calçadas, de mãos postas, de mãos elevadas ao céu. No primeiro momento, naturalmente, externamos um forte glória a Deus, porque isso é algo inusitado, nunca visto antes. Mas aí, eu me pergunto, quantas dessas mãos realmente estão limpas? Algumas delas, meus irmãos, há apenas algumas semanas atrás, estavam elevadas para Satanás, tocando os pés de Satanás, louvando ao inimigo das nossas almas, celebrando o carnaval, dançando e se esbaldando nas ruas para, sabe quem? Para o maligno. E foi preciso um vírus mortal,
uma ameaça de morte para mudar as atitudes. O ser humano é muito difícil, precisa sofrer para aprender. E quantos será que mudaram efetivamente ou estão apenas agindo mobilizados pelo medo? Quantos realmente foram tocados pelo poder de Deus e chegaram ao arrependimento e decidiram se converter e nascer de novo? Existem crentes, meus irmãos, que estão nascendo de novo todos os dias. Dormem no pecado e despertam novas criaturas todos os dias. Não podemos tentar manipular a Deus. Quantas mãos limpas no momento vão se sujar em seguida quando passar essa ameaça? Ou quando chegar a próxima parada gay, ou o próximo carnaval, ou uma micareta? Quantos irão se prostituir participando de eventos ou vídeos de profanação à santidade do grande Deus Jesus em troca de 30 moedas, alegando necessitar disso para o seu sustento, ao invés de confiar no poder, no amor e na graça do Deus da provisão? Mateus 27, 3. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Meus irmãos, eu não estou aqui para condenar a ninguém. Não é esse o meu chamado. Até porque é claro que eu também erro. Mas a minha missão é a de fazer refletir, e refletir eu mesmo, sobre coisas que precisamos mudar para agradar ao Senhor e melhorar a nossa comunhão e intimidade com Ele. E vermos um milagre acontecer nesses dias. À parte toda a profanação da santidade de Jesus, consideremos também que os outros pecados também sujam as nossas mãos. Existem irmãos que estão dentro da congregação, mas são incapazes de colocar a mão na Bíblia, de abri-la para conhecer mais a palavra e o caráter de Deus, mas que no dia a dia colocam as suas mãos em um copo de bebida e o elevam em um brinde para alimentar os seus vícios. Existem outros que colocam as suas mãos em armas de fogo, em drogas. Outros fazem gestos obscenos com as suas mãos. Outros vivem no homossexualismo. Ou ainda acenam com o polegar positivamente para essa prática condenada pelo Senhor. Outros deixam as esposas na cama e se levantam para tocar com as mãos no computador ou no celular para buscar sites de pornografia ou de pedofilia. E depois, no final de semana, elevam as mãos para os céus, dando glórias a Deus. Mas a qual Deus estão glorificando? Com certeza não é o Senhor Jesus. Muito embora alguns até pensem que é.
Existem irmãos que levantam as suas mãos para o céu, agradecendo por ter um emprego para o seu sustento, mas que estão com as mãos sujas, porque realizam apropriação indébita dentro da própria empresa, cuja porta o Senhor lhes abriu para que trabalhassem com honestidade e dedicação e criassem naquele lugar raízes profundas. Você sabia, meu irmão, que uma folha de papel ou uma caneta que você pega escondido no escritório, pega entre aspas, né? Eu estou usando eufemismo aqui. Você sabia que isso é roubo? E que roubo é pecado? E existem pessoas que pegam, não folhas, mas resmas inteiras e caixas de caneta para os filhos, além de outros materiais e produtos, alguns até sem mesmo necessitar. E você pensa que Deus não está vendo isso? Existem ainda aqueles, meus irmãos, que roubam conscientemente ao patrão, sob a alegação de que ele os paga mal. Então fazem isso para complementar os seus ganhos. Ué, por que não procura outro emprego então? Outras pessoas fazem o mesmo para defraudar a empresa, num ato de pura vingança, por achar que mereciam ser mais considerados dentro da empresa. E ainda acham que tudo isso é normal, que é natural. São pessoas que não reconhecem seus próprios erros e por isso nunca chegam ao arrependimento. E ainda se acham dignos de elevar as mãos aos céus. Deus é santo, justo e perfeito e não recebe oração de mãos imundas. E nem mesmo aquele glória a Deus que essa pessoa dá. E isso explica, meus irmãos, por que tanta gente se decepciona por não ver a mão de Deus agindo em seu favor. O Senhor está ordenando, meus irmãos, a limpar as mãos, pecadores. E está falando diretamente com você que vive na prática do pecado, na iniquidade. Mas para limpar as mãos, é preciso limpar primeiro o coração, a alma e trocar as vestes sujas por vestes brancas. Apocalipse 3, 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Hebreus 12, 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés,
para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus amados, ainda no versículo 8 do trecho inicial, vemos a extensão da instrução de Tiago, dizendo: vós de duplo ânimo, purificai os corações. Ora, agora Deus está falando com as pessoas de duplo ânimo. Mas quem são essas pessoas? São aqueles, meus irmãos, que ora estão do lado de Deus, ora estão do lado do mundo. E ainda existem aqueles que de vez em quando dão uma escapadinha para o lado do inimigo. São pessoas que estão com o Senhor quando convém, mas quando surge uma tentação do mundo, eles deixam a Deus e se entregam aos prazeres do mundo. São pessoas que oram a Deus, mas, como consideram que a resposta está demorando, recorrem aos demônios. São, por exemplo, os irmãos que passam o ano inteiro na congregação, ouvindo e aprendendo a palavra de Deus, mas quando chega o carnaval, não conseguem se conter. Então, escondidos sob uma fantasia, se encurvam, se dobram diante de Baal. São pessoas volúveis, como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Ou que estão em cima do muro, que não são frios nem quentes. Meus irmãos, Deus requer de nós compromisso e dedicação exclusiva a Ele. No próprio trecho inicial que apresentamos, Tiago nos instrui, no seu versículo 4, de que a amizade com o mundo significa inimizade para com Deus. E sabe por que ele chama de adúlteros e adúlteras os que vivem de amizade com o mundo? Porque são traidores de Deus. Foram criados por Deus, não pelo mundo, mas voltaram a sua face para o mundo, que já é maligno. Abandonaram a Deus e se constituíram inimigos de Deus. Apocalipse 3, 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. 1 de João 2, 15. Não ameis ao mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 de Reis 19, 18. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Meus irmãos, quando Tiago diz às pessoas de duplo ânimo que purifiquem os corações, está dizendo, meus irmãos, para eliminar, para retirar do coração toda malícia, todo engano, toda semente corrupta, toda impureza, tudo aquilo
aquilo que nós já sabemos de antemão que não agrada a Deus. Existem pessoas que estão na congregação, cantam louvores a Deus, mas que não saem de casa sem antes consultar o horóscopo, até mesmo para saber que roupa usar. Ou seja, confiam mais na orientação manipulada da mídia do que na palavra viva de Deus. Por que não consultam a Bíblia? Existe ainda os que, quando chega sexta-feira, vão àqueles lugares escusos para pedir orientação de um guia espiritual, de um vidente, ou das cartas de tarô. Porque, como não ouvem a voz de Deus, então preferem ouvir a voz do maligno. Meus irmãos, existe muita falsidade e hipocrisia no meio evangélico. E é por isso que não vemos tantos milagres acontecendo nos dias de hoje. É por isso que não se vê as pessoas ressuscitando os mortos. E creio, irmãos, existe no nosso meio crentes, e não são poucos, que têm até medo de demônios, que fogem correndo quando algum espírito das trevas se manifesta diante deles. E é também por isso que nós pregamos e falamos, ensinamos a palavra de Deus ao mundo, e poucos são os que se rendem a Jesus. Uma grande parte do povo de Deus está na dívida, meus irmãos. Não são exemplo para ninguém. Por isso não conseguem nem sequer confiar no poder e autoridade que Jesus já nos concedeu. Meus amados, quem é ovelha tem que ouvir a voz de Deus e tem que confiar inteiramente nele. De que servem as mãos postas ou elevadas ao céu se o coração está transbordante de malícia e impurezas? São mãos sujas. Deus sonda os nossos corações e prova os rins. Você crê que Deus ouve as orações feitas nessas condições? Você pode orar o dia inteiro, o ano inteiro, que nada irá acontecer. Deus é um juiz justo e se ira todos os dias por causa dos pecados e da hipocrisia. Aí você lava as tuas mãos com água e sabão a cada 10 minutos, aplica álcool em gel e as eleva para Deus, e as tuas orações não chegam até Ele. Meus irmãos, estamos em um momento em que precisamos que o Senhor ouça as nossas orações. Somos nós, os que temos conhecimento da verdade, que iremos vencer essa guerra e exterminar essa ameaça de sobre o mundo. Nós precisamos, meus irmãos, nos prepararmos para isso. Provérbios 21, 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Salmos 7, 8. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo,
Pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Depois, Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem vossos nomes escritos nos céus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, coração impuro, duplo ânimo e mãos imundas, é tudo o que Deus não espera encontrar em nós. Você quer que Deus atenda aos teus pedidos, responda às tuas orações? Quer muito mesmo? Pois eu posso te assegurar que Deus deseja muito mais que você te conceder todas essas bênçãos. Mas Ele não consegue operar num ambiente impróprio e inadequado. Em outras palavras, é você mesmo quem está bloqueando o agir de Deus. Então é você mesmo quem tem que realizar as mudanças necessárias para que Deus possa agir na tua vida. Não precisa que ninguém te diga o que fazer, porque todos nós sabemos onde estamos errando. O que precisamos é tomar uma atitude de repreender o pecado, abandonar o erro. E em caso de necessidade, recorrer ao Senhor em oração, pedindo nosso fortalecimento para que possamos deixar definitivamente a prática pecaminosa. De nada adianta, meus irmãos, unir-se aos irmãos em corrente de oração, pela paz, pela cura, pelo livramento, pelo fim dessa ameaça, se o teu coração está impuro e as tuas mãos sujas. Deus está falando, meus irmãos. Ouçam a voz de Deus. Sejamos humildes, pelo menos neste momento de aflição. Alimpemos as mãos. Ele está mostrando o caminho. Não tardemos, irmãos, a tomar a decisão de obedecer. Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Colossenses 3, 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos
também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Glórias a Deus. Meus amados, o pecado cria uma separação natural entre Deus e nós. Deus é santo, puro, não aceita o pecado e não convive com o pecado. Então, como vencer esse distanciamento? Quem tem que dar o primeiro passo? Será Deus? Não, meu irmão. Quem peca e gera o afastamento somos nós. Deus já fez e continua fazendo tudo por cada um de nós, a despeito do pecado que nos rodeia. Deus nos criou, nos deu vida, nos desperta todos os dias, nos alimenta, nos dá livramento, proteção e muito mais. E o principal, Ele ainda reside dentro de nós. E nós, o que damos a Ele? Pecado. Justamente o que Ele não quer e não recebe. Ainda no versículo 8, vemos Tiago dizendo: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Somos nós que temos que nos chegar a Ele. Quando nos voltarmos para Ele, Ele se voltará para nós. Mas para nos aproximarmos dEle, meus irmãos, e recebermos respostas das nossas orações, precisamos ter as mãos limpas. E para ter as mãos limpas, precisamos ter a nossa fidelidade total e exclusiva a Ele. Não podemos estar vacilando entre Deus e o mundo. E para dedicarmos fidelidade a Ele, precisamos limpar os nossos corações. Não sejamos crentes de fachada, meus irmãos. Precisamos ser crentes de verdade, autênticos, genuínos, reais. Alguém aí está pensando em receber um pedaço do paraíso e um pedaço do inferno? Ou querem receber apenas o paraíso? Deus está falando, meus irmãos. Ouçamos a voz de Deus, porque depois não adianta dizer que não sabia. Alimpemos as nossas mãos, sejamos fiéis e dedicados exclusivamente a Ele, vivendo pela fé, pela graça de Jesus. Pela graça, irmãos. O único caminho para a salvação. Esqueça a lei de Moisés e o judaísmo, extintos pelo próprio Jesus. Façamos uma verdadeira faxina nos nossos corações. Limpemos tudo que não agrada a Deus. Meus amados irmãos, aquilo que não agrada a Deus, preste atenção, meu irmão. Não pode agradar a nós também. Aproximemo-nos de Deus e Ele se aproximará de nós. Então, levantemos as nossas mãos para os céus e esperemos pelo milagre que certamente virá. Salmo 77, 11. Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade.
Meditarei também em todas as suas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Depois, Isaías 30, 26. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Meus irmãos, nesse momento, precisamos muito da proteção e do agir de Deus. Precisamos orar e colocar em ação a nossa fé no Senhor, para então vermos o fim desse mal que nos oprime a todos. Então, precisamos nos preparar para nos dirigirmos a Ele. Deus tem seus próprios princípios e caminhos e a sua forma de proceder. Somos nós que temos que nos adequar a Ele e não esperar que Ele se adeque aos nossos métodos. A partir do instante em que não aceitamos a natureza de Deus, meus irmãos, significa que criamos um novo Deus para nós. Um Deus sob medida para atender às nossas exigências. Um Deus diferente do que Ele é. Ou seja, não é mais o Senhor e Criador Jesus, mas um ídolo. E é por isso que nada acontece. Muita gente pensa que está falando com o Senhor, com um Deus vivo, mas está se dirigindo a um falso Deus. E ainda pensa que a idolatria está instituída apenas nas outras culturas, como a católica, a espírita e as orientais. Mas a Bíblia também nos ensina que por trás de cada ídolo há um demônio. Ou seja, essas pessoas não estão falando com Deus, mas com um demônio. Estão recorrendo e levantando as suas mãos para o maligno. Dessa forma, não podem receber resposta de Deus. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha o tamanho do perigo, meus irmãos. Precisamos ser crentes de mãos limpas e com atitude. Atitude de crente. Pessoas de fé, para sermos realmente sal e luz neste mundo de trevas. Meu irmão, o que você sente quando alguém te ofende ou ofende a tua mãe?
revolta, indignação, eu duvido que você não sinta nada. Pois bem, e quando alguém ofende ao teu Deus? Existem pessoas, meus irmãos, que se intitulam crentes, mas por suas atitudes demonstram que estão muito longe de serem crentes. Certamente creem em outras coisas, mas não em Jesus. Ninguém pode ser discípulo ou apóstolo de Jesus se não receber uma afronta a Ele como sendo a si próprio. A Bíblia nos ensina que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, meus irmãos, não podemos minimizar os escárnios que o mundo faz a Deus e reagir apenas quando as ofensas forem às nossas pessoas, aos nossos familiares. Infelizmente, não é o que se vê por aí. O que demonstra que muito há para se ensinar e aprender na comunidade evangélica. São anos de afronta e profanação da santidade de Deus, e a comunidade evangélica, o povo de Deus, não reage. E quando nós reagimos, ainda somos criticados. Criticados pelo povo de Deus. De certo que Deus não precisa da nossa defesa, meus irmãos. Mas nós é que não podemos permanecer impassíveis, consentindo que os filhos do maligno desrespeitem ao nosso Pai. Por quanto tempo você aguenta uma goteira caindo na sua cabeça? Meus amados, essa passividade, com certeza, não é o que o Senhor espera de nós, seus representantes neste mundo. Quem nega a justiça de Deus, nega ao próprio Deus. Então, está com as mãos sujas. Mateus 7, 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. 1 Coríntios 6, 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. 1 Coríntios 5, 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Meus amados, precisamos melhorar para termos a resposta das nossas orações e mudar esse quadro atual. Necessitamos, todos juntos, orar ao Senhor com toda a intensidade, com mãos limpas, para vencermos essa guerra. O caminho já foi apresentado. Agora todos o conhecemos. Vemos ainda, no trecho inicial, meus irmãos, que as nossas guerras, os nossos problemas, são todos causados pelos deleites, ou seja, pela busca do prazer individual, carnal, mundano. Tiago ainda nos revela que cobiçamos, mas nada conseguimos, porque não pedimos a Deus da forma adequada. E quando pedimos, Deus não nos atende,
porque ele já sabe que vamos usar aquela bênção exclusivamente em benefício próprio, ao invés de compartilhar com os irmãos. Faça um teste, meu irmão. Experimente, meu amado irmão, minha amada irmã, pedir ao Senhor alguma bênção para ajudar alguma causa de Deus ou alguém necessitado. Vamos ver se você não vai ter resposta. Mas é claro que precisamos, antes de pedir, a limpar as nossas mãos. Salomão não pediu ao Senhor riqueza ou a morte dos seus inimigos, mas sabedoria para julgar bem ao povo de Deus que estava sob o comando dele. 2 de Coríntios 9, 8. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. 1 de Reis 3, 11. E disse-lhe Deus: por quanto pediste isto, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo? Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei. Assim, riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, Tiago ainda nos ensina que quem ama as coisas do mundo não pode amar a Deus. E que quem ama a Deus não pode amar as coisas do mundo, ou senão se constitui inimigo de Deus. E ainda nos adverte que o Espírito Santo, o Espírito do nosso Criador, sente ciúmes quando o abandonamos, trocando, por exemplo, pelos prazeres do mundo. Você quer receber da graça de Deus? Então abandone a soberba e seja humilde de coração. Nem pense em se aproximar de Deus com espírito de altivez. As coisas do mundo, meus irmãos, são pura tentação do inimigo. E o discípulo Tiago ainda nos ensina como resistir. É nos sujeitando a Deus, nos submetendo ao Senhor. Ele ainda nos instrui para fazermos uma introspecção, uma autoavaliação e descobrir quais são as nossas falhas, as nossas misérias, e que mudemos a nossa atitude, trocando o riso pelo pranto e a alegria pela tristeza. Isso significa, meus irmãos, arrependimento e quebrantamento. E Tiago encerra ainda o trecho, nosso trecho inicial, com a seguinte instrução: humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Glórias a Deus. Agora imagine, meus irmãos, um exército de valentes, firmados na fé em Jesus, com mãos limpas levantadas ao céu,
do que não é capaz? Nós iremos vencer essa guerra. E o mundo irá compreender que existe um Deus grandioso, forte, poderoso, um Deus misericordioso, que castiga, sim, como um pai ao filho, mas que se compadece diante do exercício da fé e do arrependimento. A igreja do Senhor será muito mais respeitada depois que passar essa crise. E as afrontas à santidade de Deus não cessarão, porque ele existe nos filhos do maligno, mas serão sensivelmente reduzidas. Muitas pessoas irão se converter e mudar de vida. E o nosso bom Deus, o nosso Senhor Jesus, será glorificado de norte a sul, de leste a oeste. Façamos assim, irmãos, e teremos resposta do Senhor, não apenas para esse clamor mundial do momento, mas também para tantos outros pedidos que temos feito a Ele e que se encontram até o dia de hoje impedidos de serem concedidos pelo Senhor, devido às nossas atitudes e comportamentos. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta clicar se você estiver no computador ou tocar se você estiver no celular ou tablet na imagem circular que vai aparecer aqui, ó, nesse canto, com a minha foto. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e você então já será um dos nossos e terá pleno acesso ao nosso acervo, o acervo do nosso canal, que já contém mais de 200 vídeos publicados. Tudo isso para o seu e para o nosso crescimento na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu irmão, e seja bem-vindo ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Fique conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta clicar ou tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, meu irmão. Continue conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e exaltado para todo sempre seja o nome que está sobre todo nome, o nome do nosso Senhor Jesus, o nosso grande Deus, o nosso maravilhoso Deus. Amém.